Olá, companheiros, muito boa tarde, começando mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde para vocês todos que estão nos assistindo, que estão participando do chat, mandando seus comentários, suas perguntas. Já convido você também a mandar o superchat, contribuir com a gente, com perguntas, comentários, a gente lê aqui ao vivo, você já sabe. Também você tem a opção de mandar aquelas figurinhas, que são os super stickers, e também se inscrever e ser membro assinante do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Tudo isso ajuda a fortalecer a Causa Operária TV, você contribui conosco e fortalece essa imprensa revolucionária, essa imprensa independente. Bom, a gente está começando esse programa Marxismo, hoje nós vamos falar dos 200 anos do Engels, e você que acompanha o programa Marxismo, que está no ar todas as segundas-feiras aqui na Causa Operária TV, deve conhecer a qualidade das nossas atividades teóricas, de formação política e tudo mais. E, já que você está acompanhando aqui o marxismo, eu queria fazer um convite mais do que especial para você. Nós, a partir do mês que vem, no dia 5 de janeiro, a gente começa a Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, a AJR. Nós vamos começar esse curso que, nessas férias, excepcionalmente, será feito online por conta da pandemia. Já estamos na 46ª Universidade de Férias e o tema desse ano será Stalinismo, o que é o Stalinismo, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que apresenta aqui o programa Marxismo e as análises políticas, análises internacionais, tudo mais. Você conhece a qualidade do curso e aí está o site para você assinar se inscrever no curso, que foi o Stalinismo. Basta entrar nesse site, que é o universidademarxista.pco.org.br, clicar nesse botãozinho amarelo, onde está escrito inscreva-se, e você tem direito aí, se inscrevendo, a participar do curso, tem direito às aulas do curso, serão 2 meses de aulas 2 vezes por semana, e você tem direito também, ao se inscrever, aos materiais que nós estamos preparando do curso. São traduções, verbetes sobre os acontecimentos históricos, sobre os personagens aí envolvidos no tema. Então, se você gosta aqui do nosso programa Marxismo, você vai adorar a Universidade Marxista desse ano, falando aí sobre o stalinismo. E, além de todo o debate teórico, histórico, envolvendo o tema, temos também a polêmica atual, envolvendo aí o debate. Bom, só para dar um gostinho aqui, alguns temas que serão levantados no curso, durante o curso. O problema da história das repúblicas na União Soviética, o problema de que se Stalin realmente era o pai dos povos, como dizem os stalinistas, a compreensão, inclusive, do problema geopolítico de toda a história do século XX, com os principais acontecimentos, desde a burocracia assumindo aí o poder na União Soviética, ainda na década de 20, mas todos os acontecimentos, a Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazismo, o problema da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, da queda da União Soviética, tudo isso será tratado no curso, Então, você pode acompanhar no detalhe os debates, as polêmicas e uma análise marxista sobre esse tema que vai aí que vai levar 2 meses de curso, como eu falei, serão 2 aulas por semana, todas as terças e quintas, a partir do dia 5 de janeiro, terminando em fevereiro. E você se inscreve, a partir do momento que você se inscreve, eu vi muita gente perguntando também o seguinte, eu não vou conseguir acompanhar o curso ao vivo, mas se você fizer a inscrição, as aulas estarão lá no site, você tem o seu login, a sua senha de acesso para você poder acompanhar as aulas, inclusive reassistir as aulas, caso queira. São aulas 2 vezes por semana com o companheiro Rui sobre o stalinismo. Então, entra lá em universidademarxista.pco.org.br e se inscreva na Universidade Marxista, Universidade de Férias do PCO, sobre o stalinismo, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Eu vou abrir aqui a palavra para o companheiro Rui, aí, quando a gente voltar para as perguntas, eu falo um pouquinho mais também sobre a primeira parte do cronograma da Universidade de Férias, para vocês conhecerem aí os temas que serão abordados nas primeiras aulas, para dar o gostinho aí para você que está já indo aí para o site se inscrever
na Universidade de Férias do PCO. Bom, vou passar então a palavra para o companheiro Rui. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos, companheiros, falar dos 200 anos do Engels. Infelizmente, né, nós tivemos um ano aí atribulado, demos uma prioridade muito grande aos 150 anos do Lenin, né? Coincidiu tudo nesse ano aqui. Tivemos ainda os 80 anos do Trotsky, do que nós falamos um pouquinho, mas vamos aproveitar e falar alguma coisa do Engels, que mereceria, na realidade, um panorama muito grande, né? Que nós, infelizmente, não conseguimos aqui realizar. Bom, Engels, como todo mundo sabe, foi o parceiro, né, inseparável de Marx durante toda a sua luta política, durante toda a sua vida, cuja atividade essencial foi a formulação das bases do marxismo, mas não uma formulação, né? É sempre bom esclarecer isso aqui logo de entrada, não uma formulação teórica abstrata, né? Uma formulação puramente intelectual, livresca, mas uma formulação que acompanhou a trajetória dos dois grandes pensadores no terreno prático da luta política, né? Nós não podemos esquecer que Marx e Engels fundaram inicialmente, no início da sua atividade política mais prática, a Liga dos Comunistas, uma organização clandestina, né, de revolucionários socialistas. Depois participaram ativamente, com papel central, na criação e no desenvolvimento da Primeira Internacional, e finalmente, né, foram fundamentais no desenvolvimento da Segunda Internacional, né, principalmente através do Partido Social Democrata Alemão. Engels, inclusive, foi dos dois quem viu o grande desenvolvimento dos partidos operários na Europa, né, como resultado da sua atividade política e da atividade de Marx. Uma primeira questão que se coloca quando falamos de Engels é de estabelecer com uma certa precisão, né, o papel de Engels na formulação das ideias fundamentais do marxismo e nas principais iniciativas práticas do marxismo, né? Não no sentido de estabelecer uma comparação nem nada, mas no sentido de destacar aquilo que é pouco destacado, a importância do próprio Engels nessa atividade, né? Existe uma tendência a subestimar, né, o grande companheiro de Marx, acreditando que a sua atividade é uma atividade secundária, insignificante. Isso é totalmente falso, tá? Aquilo que nós chamamos de marxismo, né, cujo alicerce é a obra conjunta de Marx e Engels, deve, em grande medida, né, a sua formulação ao próprio Engels. Né? De forma nenhuma ele foi um personagem secundário. Né? Ele, enquanto Marx se dedicava a uma obra que ambos consideravam como sendo essencial, que era a formulação, né, das bases econômicas do marxismo no Capital, obra que Marx não conseguiu terminar e que foi terminada efetivamente por Engels. Engels se ocupava de uma série de outras
questões pertinentes, candentes, inclusive, do marxismo naquele momento. Né? Engels foi uma espécie de professor de todo o movimento operário da época, né? Ele esclareceu, ele fez um esforço muito grande de esclarecer toda uma série de aspectos da teoria do socialismo científico, elaborada por ele e por Marx, e essa obra de esclarecimento foi vital para o desenvolvimento dos partidos revolucionários. Né? Sem a obra de Engels, né, efetivamente, muita coisa do marxismo ficaria como uma atividade para pessoas profundamente conhecedoras, né, da teoria marxista. No entanto, né, é importante destacar que a obra de Engels dificilmente pode ser considerada apenas como uma obra de divulgação do marxismo. Né? Ele deu contribuições essenciais para o ampliamento, né, das perspectivas do marxismo. Enquanto Marx tratava da parte econômica, ele tratava de uma série de outras questões, né, essenciais para o desenvolvimento do marxismo. Vamos falar disso em mais detalhe aqui na frente. Primeiro, vamos falar um pouco da pessoa do Engels. Né? Engels era filho de uma família protestante alemã, burguesa, né? Uma família de industriais de Bremen. Os seus pais, o seu pai, né, e os seus associados, inclusive, estenderam a atividade industrial, a atividade da família era uma atividade industrial, para a cidade de Manchester, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, no momento de maior desenvolvimento da indústria britânica. Eles procuraram aproveitar esse mercado. Engels era, dentro do quadro familiar, um rebelde, logicamente, como a maioria dos revolucionários, né? Se colocava contra o puritanismo e o dogmatismo religioso dos pais, né, que eram protestantes aí, rígidos. Muita coisa ele escreveu no sentido de esclarecer o problema da religião, né? E esse jovem de família burguesa rapidamente foi se conectando, em primeiro lugar, com o movimento revolucionário democrático que havia na Alemanha, né? A trajetória, né, pessoal de Marx e Engels começa no período imediatamente anterior à Revolução Democrática Burguesa de 1848, e essa situação, que era uma situação que existia em toda a Alemanha, ela influenciou de uma maneira muito grande toda a juventude alemã. Marx e Engels, eles começam a sua atividade na ala radical da democracia burguesa, dos primórdios, né, dos antecedentes da Revolução Burguesa de 1848. Isso significava, na realidade, do ponto de vista do próprio Engels, uma ruptura com toda a família. Ao invés de seguir, tá, a carreira de industrial, de empresário, Engels, na realidade, se colocou como um rebelde que enveredava para as teorias revolucionárias mais extremistas da sua época. Engels se junta, né, a um grupo de intelectuais
da esquerda da época, chamado de jovens hegelianos, que tinha uma teoria muito abstrata a respeito da transformação da sociedade, né? Uma teoria que colocava todo o problema da transformação da sociedade nas mãos de uma atividade puramente intelectual, quer dizer que era um grupo extremamente idealista e que constituía, na verdade, um obstáculo à ação prática. Nesse meio ele conhece o Marx, os dois imediatamente reconhecem aí uma grande identidade de ideias, né, e começam a realizar uma atividade conjunta, né? E a primeira atividade que eles realizam, logicamente, é acertar as contas com a esquerda jovem hegeliana, né? E os dois escrevem aí conjuntamente uma obra que é uma coisa extraordinária, né? É uma crítica da esquerda alemã na época, que foi publicada muitos anos depois, não foi publicada nem na época de Marx e Engels e nem na época de Lenin, que é a ideologia alemã, né? A ideologia alemã é uma crítica desses intelectuais, né? É um livro que assenta as bases de toda a teoria histórica marxista. Um livro extraordinário que Marx e Engels nunca se preocupam, não conseguiram publicar na época e decidiram abandonar o projeto e partir para coisas de iniciativa mais prática para a época. O próprio Engels escreveu numa carta que abandonamos o manuscrito à crítica roedora dos ratos, né? Jogaram no fundo de um baú. Isso aí viria a ser publicado muitos anos depois, né? Mais de 70 anos depois, e com um impacto intelectual tremendo. Engels, juntamente com Marx, eles têm uma curiosidade, né, crítica extraordinária, e eles procuram penetrar através da aparência das diversas teorias existentes para procurar estabelecer com clareza qual seria a teoria, né, correta para a revolução transformadora da sociedade, para o socialismo, né? Nessa época, tanto Marx como Engels já passam a se considerar como comunistas. Quem dá o pontapé inicial, fundamental, no estabelecimento da teoria marxista, no sentido de que é a economia que rege todo o funcionamento da sociedade, foi o próprio Engels. Marx reconhece isso, fala que foi ele que primeiro destacou esse problema. Quer dizer, foi ele que apontou para o caminho correto, né? Quem iria desenvolver mais profundamente essa tese seria o próprio Marx, mas quem iniciou foi Engels. Os dois jovens amigos vão escrever o primeiro programa revolucionário marxista, né? O primeiro programa científico da história do movimento operário, que é o Manifesto Comunista. A Liga dos Comunistas encarrega Engels de escrever um esboço do Manifesto Comunista. Engels escreve um texto que acabou também sendo rejeitado, que é conhecido como Princípios do Comunismo. Né? O primeiro esboço do Manifesto Comunista. É um livro realmente, é um texto realmente extraordinário, né? Ele só não é mais extraordinário porque ele foi superado pela redação que Marx deu a esse problema na versão final do Manifesto Comunista, que é uma obra literária extraordinária de Marx, né? O Manifesto Comunista contém tantas frases que viraram frases antológicas que são conhecidas de todo mundo, né? E essas frases
obviamente, são obra de Marx. Mas quem escreveu a primeira versão do manifesto foi Engels, quer dizer, o texto é um texto que deve ser, apesar de não ser o texto oficial do manifesto, deve ser considerado por todos como uma introdução extraordinária às ideias fundamentais do marxismo, né? A começar pela sua questão inicial. O texto é feito na forma de perguntas e respostas. A primeira pergunta é: o que é o comunismo? Né? Então, a resposta que Engels dá a essa questão é uma resposta muito marcante, muito esclarecedora, que é a seguinte: o comunismo é a doutrina das condições de emancipação do proletariado. Quer dizer, o comunismo não é uma teoria abstrata, não é uma teoria de engenharia social, mas é a pesquisa, o conhecimento, o aprendizado e a formulação das condições da luta revolucionária da classe operária. Tá? Só essa primeira resposta, né, dos princípios do comunismo elimina toda a ideia de um marxismo acadêmico. Né? Quer dizer, o marxismo estaria voltado diretamente, né, o comunismo, o socialismo científico, a doutrina marxista estaria voltada diretamente para, né, as formas, os meios, né, em termos gerais, as condições de libertação da classe operária. É um texto extraordinário que é leitura obrigatória para todos os marxistas. Engels também era uma pessoa. Engels nunca. Isso aí apareceu recentemente num debate que nós fizemos. Engels nunca cursou a universidade. Né? Ele nunca se preocupou com o ensino acadêmico. Né? No entanto, né, que para muitas pessoas pode parecer curioso, mas não é de forma nenhuma, ele foi uma das pessoas mais cultas da sua época. Tá? Em primeiro lugar, nós temos que destacar aqui que Engels era um especialista, né, no aprendizado, no domínio de línguas estrangeiras. Ele chegou a aprender, dominar cerca de 11 línguas estrangeiras. Né? Ele era também além de história, economia, de ser um homem extremamente lido, de filosofia, o socialismo, né, todos os escritos do socialismo até então, que Marx e Engels davam um enorme valor, né, esse socialismo pré-marxista, que faz parte do socialismo marxista, né, foi incorporado, foi criticado, foi reestabelecido pelo socialismo marxista. Ele era um grande conhecedor disso, um grande conhecedor de filosofia, de economia, né? Além dessas questões essenciais, né, de história do direito, de história da religião e tudo mais. Além disso, ele era um especialista, né, na teoria militar. A maioria dos escritos, se não a quase totalidade dos escritos de Marx e Engels sobre questões militares foram obra de Engels. Né? Marx também conhecia, não é que ele não conhecesse, mas ele dava primazia para o Engels nesse terreno, e ele também não tinha condições de escrever sobre essas coisas. Quem acabava escrevendo era Engels. Outro aspecto também da atividade do próprio Engels era um interesse muito grande pelas ciências naturais. Né? Isso vai se expressar em dois dos seus livros mais famosos, que são o Anti-Düring, né, e a Dialética da Natureza. Engels era um homem de uma cultura gigantesca. Né? Se nós considerarmos, como eu acredito que se deveria considerar, Marx como o maior pensador de toda a história da humanidade, né? Não estamos aqui exagerando, né? Quem conhece a obra de Marx sabe que os demais pensadores, por mais enciclopédicos que fossem, por mais que fizessem determinadas descobertas,
do ponto de vista da profundidade do pensamento, não são páreo para um Marx. Se Marx, né, que é esse colosso gigantesco do pensamento humano, não tivesse existido, com certeza Engels seria pensado como essa pessoa extraordinária, né, que é um dos maiores, o maior pensador que já existiu. Né? Quer dizer que, na realidade, Engels, né, apenas lhe fazia sombra o próprio Marx. Engels foi um homem prático, né? Além de jornalista revolucionário. Marx e Engels foram dois grandes jornalistas revolucionários. Ele foi organizador ele participou diretamente da organização da Revolução de 1848, fez parte de destacamentos revolucionários que combateram na Guerra Civil de então, né? Era um homem bem prático, e depois viria a participar da Primeira Internacional e da Segunda Internacional. Estava muito longe de ser um sábio de gabinete. Né? Ele era um homem de ação. E ele tinha um vasto conhecimento e uma vasta curiosidade intelectual. Com todas essas características, Engels deu ao marxismo, né, uma extensão que era fundamental para a teoria. Né? Enquanto Marx se debruçava sobre uma leitura inaudita de textos econômicos para formular o Capital, um livro fundamental do conhecimento humano, para formular a teoria que ambos acreditavam que era essencial para a luta da classe operária, que era o pilar fundamental dessa luta. Engels tratou de vários outros temas e deu uma enorme amplitude ao marxismo. Né? Engels foi, inclusive, um dos primeiros autores a tratar diretamente do problema da opressão da mulher. Né? Ele escreveu um livro fundamental sobre isso, que é um livro de antropologia, onde ele procura mostrar que não é fato que a mulher tenha sido sempre oprimida, que a opressão da mulher é o resultado, né, do desenvolvimento da sociedade no sentido da constituição de uma sociedade de classes. É uma das primeiras obras, influenciou muito o marxismo. Né? É importante, o marxismo posterior se baseou nele para desenvolver toda uma luta pela emancipação das mulheres. É importante destacar que a gente ouve hoje em dia de pessoas que não têm nenhum conhecimento da cultura geral da esquerda, da humanidade, da luta dos oprimidos, que falam que o identitarismo é a única teoria da libertação da mulher. Isso é totalmente falso. Muito antes de que aparecesse o identitarismo, que é uma flor aí que nasceu na água parada das universidades imperialistas, o marxismo já tratava, não só tratava desse problema, como organizava os maiores movimentos de massa de mulheres que o mundo já viu até hoje. Engels teve toda essa participação. As suas obras são de uma profundidade muito grande. Né? Não é apenas que ele tratou de temas diversos, mas os temas que ele tratou de um ponto de vista extraordinário. Né? É importante destacar aqui duas obras que eu considero que são, não é que sejam as obras fundamentais de Engels, né? Uma delas sim é uma obra fundamental. Engels teve muitos textos, muita obra importante, mas que são muito representativas, né, da contribuição de Engels na formulação do marxismo. A primeira delas é um texto que inicialmente foi assinado por Marx, porque Marx era um nome mais conhecido na Alemanha do que Engels, então eles faziam isso constantemente. Um assinava os textos dos outros, que é o livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Em geral, um livro pouco citado
no marco do marxismo, né? O livro de Marx, que tratava da situação francesa da Revolução de 1848, né? As lutas de classes na França, e depois o livro sobre o 18 de Brumário de Luiz Napoleão, ofuscaram esse livro, que é um livro fundamental do marxismo, né? Um livro que teria consequências extraordinárias para o desenvolvimento mais recente do marxismo na época do imperialismo. Porque nesse livro, né, ao fazer o balanço da Revolução de 1848, Engels assinala já as bases fundamentais da teoria da Revolução Permanente. Ele mostra, pela primeira vez, né, que a burguesia já havia cumprido, né, o seu termo, o seu período de classe progressista na história moderna, e que, diante do aparecimento da classe operária no cenário político, ela recuava e se jogava nos braços da reação política, abandonando a revolução, e que, portanto, a revolução teria que ser uma obra da classe operária, né? Revolução e Contra-Revolução na Alemanha é o primeiro livro onde são assentadas as bases do que viria a ser posteriormente a teoria da Revolução Permanente. O segundo livro que eu gostaria de destacar é o Anti-Düring, né, onde ele faz uma crítica, né, de um socialista acadêmico da época, Eugen Düring, que trata de tudo quanto é problema, cosmologia, química, física, moral, papapá, tudo isso daí. Então, Engels, na defesa dos princípios revolucionários do Partido Social Democrata Alemão, ataca esse livro, né? Faz uma crítica demolidora ao livro, o que, logicamente, sendo uma crítica, é também uma exposição positiva dos princípios marxistas. Aí, né, são expostas muitas ideias que são ideias fundamentais do materialismo moderno e da dialética moderna. Bom, por hoje eu vou ficar aqui, que está dando a nossa hora. Vamos voltar a falar dos 200 anos de Engels ainda um pouco mais para frente. Não sei se esse ano aqui, mas até janeiro nós vamos fazer um segundo programa. Henrique. Vamos lá, companheiros. A gente vai abrir para as perguntas, mas a gente queria fazer novamente aqui a divulgação da nossa 46ª Universidade de Férias. Queria que a produção colocasse aí o site, a capa do site, onde o pessoal pode se inscrever na Universidade de Férias. O que foi o stalinismo? Uma análise marxista. Para você entrar no site, é universidademarxista.pco.org.br e você se inscreve no nosso curso, que acontece entre janeiro e fevereiro, né, com esse tema, que foi o stalinismo, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Serão 2 aulas por semana, a partir do dia 5 de janeiro. Curso completíssimo, importantíssimo aí. E para você se inscrever, apenas R$100 para você ter acesso às aulas, todas as aulas do curso, e aos materiais que nós estamos preparando também para oferecer aí o suporte, né, teórico, o suporte histórico do curso. Então, entre em universidademarxista.pco.org.br e se inscreva na nossa Universidade de Férias, a 46ª, que agora, nessas férias, será feita excepcionalmente online por conta da pandemia. Então, aproveite aí e se inscreva. Bom, vou passar aqui então para a primeira pergunta do pessoal que está nos assistindo, agradecendo aqui a companheira Nair Barbieri, que se tornou membro do canal. Muito obrigado e seja muito bem-vinda. E também agradecer o superchat do Sou Eu. Muito obrigado pela contribuição. E a pergunta do companheiro Fábio. Engels começou a atuar no movimento operário após conhecer Marx ou antes disso ele já militava? Na realidade, tanto Marx como Engels começaram a militar num movimento que seria o que a gente conheceria hoje como um movimento democrático e republicano e tudo mais. É um movimento que estava na base da
da Revolução de 1848. Né? Eles vão passar a militar no movimento operário, um pouco ainda nessa época, antes da Revolução de 1848, quando é fundada a Liga dos Comunistas, né? E ambos, na realidade, o que acontece é que ambos vão partir de posições democráticas e vão evoluir para posições de esquerda e vão acabar se declarando comunistas, né? O que acontece, o que leva à formação da Liga dos Comunistas em 1848. Então, eles, conjuntamente, eles passam a participar da vida do movimento operário. Uma coisa que é para ser destacada num programa posterior é que Engels ele foi, como ele estava aí com uma atividade na Inglaterra, né? Ele se ligou estreitamente, ele pessoalmente, aos dirigentes do movimento operário britânico. Né? E ele tinha um conhecimento particularmente grande desse movimento. Vamos lá. Próxima pergunta é o superchat do companheiro Mauro Sou. Muito obrigado pela contribuição. Ele diz o seguinte: a intelectualidade não teria dificuldade de entender o quão amplo é o termo economia e o quanto ela se confunde com a própria condição humana? Bom, é uma afirmação, né? Não é uma pergunta. Mas, de fato, a compreensão das bases econômicas da sociedade é fundamental para entender, inclusive, o que é o ser humano digamos assim, na sua essência, né? Marx e Engels formularam a ideia de que o ser em linguagem filosófica, né, o ser do homem é o seu ser social. Quer dizer, a essência do ser humano é o fato dele estar, não apenas estar em sociedade, como efetivamente existir como parte da sociedade e não poder existir em separado da sociedade. Quer dizer, ele é uma parte de um conjunto, né, que é a sociedade. E, logicamente, que se nós quisermos descobrir qual é a essência dessa sociedade, né, desse ser social, a essência é a atividade econômica desses seres humanos. Isso aí é uma questão, justamente é uma questão essencial. A próxima pergunta é do companheiro Isaías B. Ribeiro. Rui, por que os cursos de ciências sociais, de um modo geral, dizem que Engels está ultrapassado? Tem a ver com a guerra contra a ciência marxista? Isso daí é uma teoria de determinados setores esquerdistas, intelectuais pequeno-burgueses, né, que procuraram se apoderar do marxismo, que é uma coisa que tem um prestígio muito grande, só que, como acontece frequentemente, trataram de transformar o marxismo numa casca vazia. Então eles procuraram dar ao marxismo um caráter idealista. Né? Quem escreveu mais a respeito disso, não é que Engels tivesse nenhuma posição particular, mas quem escreveu mais a respeito disso, Engels escreveu bastante sobre o problema do marxismo, explicou em maior detalhe uma série de aspectos da teoria marxista, foi o próprio Engels. Então, na tentativa de furtar o Marx, eles atacam Engels, dizendo que o Engels distorceu o marxismo, transformou o marxismo numa coisa positivista. Né? É uma falsificação grotesca, pequeno-burguesa, do marxismo. Né? O marxismo é uma teoria materialista, e é uma teoria, como toda teoria materialista, é uma teoria determinista, quer dizer, a causa e efeito. Não há... o que acontece na sociedade não é aleatório, não é ao azar. Né? Não existe o azar absoluto. Aquilo que parece ser ocasional, acidental, etc. e tal, segue, de qualquer maneira,
uma lei geral da sociedade. A sociedade é regida por leis. E muitos setores pequeno-burgueses abominam essa ideia. Daí o ataque contra o Engels. É um ataque que vem não da direita, mas que vem da esquerda pequeno-burguesa. Num próximo programa nós vamos falar disso daqui, que é um aspecto importante do relativo, né, à obra e à trajetória de Engels. Próxima pergunta é do Danilo Ramoni. Rui, a esquerda pequeno-burguesa, para justificar cretinismo parlamentar, afirma que Engels, no final da vida, tinha se tornado um reformista, até afirmar que se poderia chegar ao socialismo por via pacífica. Pediu para você comentar. Não, isso é falso. Marx fez uma ponderação num dado momento, dizendo que na Inglaterra, sob determinadas condições, a classe operária poderia chegar a tomar o poder pela via pacífica, né, numa determinada situação muito peculiar. Uma conjectura, ele nunca formulou nenhum programa em torno disso daí. Além de ser uma coisa bem específica, Inglaterra, dado uma situação dada, etc. e tal, era apenas uma conjectura. Não tem nada disso. Nem Marx, nem Engels nunca abandonaram o ponto de vista de que a revolução era o caminho para a destruição do capitalismo e o estabelecimento do socialismo. Rui, eu queria, nesse mesmo sentido, não sei se seria do próximo tema, né, mas perguntar também sobre a atuação do Engels depois da morte do Marx, mas do ponto de vista da organização do movimento operário, da Segunda Internacional, do Partido Social Democrata. O pessoal, por exemplo, no seguinte sentido, né, do ponto de vista mais prático, como os militantes do movimento operário viam o Engels? Ele era um dirigente do partido, no sentido que a gente entende hoje? Ele era um dos dirigentes do partido, né? Nós temos que lembrar que Marx e Engels, eles, mesmo depois de 1870, quando se forma a Alemanha unificada e tudo mais, eles decidiram permanecer na Inglaterra, por uma série de motivos, um dos quais a própria repressão política, que iria dificultar muito a atividade deles, que era uma atividade de defesa, né, dos princípios marxistas. Então eles eram membros do partido, eram dirigentes do partido, e eles procuravam orientar o partido de um ponto de vista político, prático e ideológico, né? Uma boa parte da correspondência de Marx e Engels é com os dirigentes do Partido Social-Democrata na Alemanha. Eles também procuravam orientar o surgimento dos partidos socialistas na França, em vários outros lugares. Não era só a Alemanha que era uma preocupação deles. Eles mesmos, né, as filhas de Marx participavam ativamente da criação da social-democracia britânica. Engels foi fundamental na organização do Partido Social Democrata Alemão, né? Foi uma iniciativa dele, ele trabalhou juntamente com Kautsky para formar o programa marxista da social-democracia, porque até então a social-democracia tinha um programa que não era um programa verdadeiramente marxista. Então Engels, juntamente com Kautsky, formulou, né, o famoso programa de Erfurt, que foi um dos pilares, né, um dos pilares em termos de doutrina política, econômica, filosófica, de todo o movimento socialista internacional, né? Ele deu uma base homogênea para esse movimento. Então, Engels, logicamente, tinha um papel fundamental. Ele era muito considerado pelos dirigentes como
um, digamos assim, o verdadeiro fundador e orientador do Partido Social Democrata Alemão. Isso, no entanto, não impediu Engels de ter vários choques com setores do Partido Democrata Alemão, né, onde, como acontece em todos os lugares, os setores pequeno-burgueses do partido, ou setores que mais oportunistas, sofriam a influência da burguesia e tudo mais. Mas quando ele escreve o Anti-Düring, uma ala do Partido Social Democrata Alemão tenta censurar, impedir, né, aprovar uma resolução de que Engels não poderia criticar o Düring, porque eles estavam lá fazendo média com os professores universitários alemães. Aí o Engels manda uma carta para o partido falando o seguinte: se eu me decidir a falar e quando eu me decidir a falar, ninguém vai me calar. Quer dizer, esse negócio de calar o adversário, né, nós vamos deixar para o stalinismo na sua grande época, na grande epopeia do stalinismo que nós vamos ver no curso. Quer dizer, ele teve os seus entreveros, mas ele nunca, né, iria se dobrar a esses esquemas oportunistas. Né? Finalmente ele escreveu o Anti-Düring e tudo. Uma pergunta aqui do perfil Alessandro Santos Leitão, diz que é o Souza, do PCO de Santa Catarina. Muito boa tarde aí para ele, muito obrigado. Ele diz o seguinte: se você viu o filme O Jovem Karl Marx, e se esse filme é fiel à sua biografia. Eu não vi, eu tenho tenho muita coisa para fazer. Quando eu vejo esses filmes históricos, eu fico um pouco com o pé atrás, né? Em algum momento vou ver, mas não saberia dizer se o filme é fiel ou não. O Mauro Sou pergunta o seguinte: na origem da família, Engels reconhece a importância de Lewis Morgan e, ao mesmo tempo, desenvolve suas ideias. Engels e Marx inauguraram uma nova fase da crítica? Não sei dizer se... Bom, obviamente que o livro do Engels, A Origem da Família e tudo mais, até pelo ângulo, né, pela tese fundamental de considerar o problema da propriedade privada, que é uma tese materialista, marxista, é um desenvolvimento novo, original dentro da antropologia. Eles procuraram se apoiar naquilo que eram as descobertas antropológicas da época, né? O Morgan tinha estudado aí formações sociais antigas junto aos índios norte-americanos. E o Engels se aproveita disso para mostrar determinadas coisas e impulsionar a tese marxista da relação entre a propriedade, a formação dos grupos sociais, né? E tudo mais. Sem dúvida, é uma grande abertura. Não foi seguido, né? Não existe efetivamente uma antropologia marxista. O marxismo, apesar dos grandes desenvolvimentos que ele teve em vários momentos, né? Ele não teve um desenvolvimento. Ele está ainda muita coisa para desenvolver, mas muita coisa mesmo. A aplicação do marxismo a todos os campos da atividade. Nesse meio tempo, nós tivemos aí o flagelo do stalinismo, que confundiu o panorama com teses extravagantes, antimarxistas e tudo mais. Mas, sem dúvida, o livro do Engels abre um caminho para a investigação científica, que não foi muito desenvolvido. Né? Houve, logicamente, pessoas que escreveram sobre a antropologia de um ponto de vista marxista, mas não foi. Depois a gente vê que a antropologia acabou dominada pelo estruturalismo, né? Que é uma coisa hoje que ainda hoje em dia continua vigorando aí em vários campos. É extremamente estéril como teoria científica.
Bom, e a gente chegou aqui na parte final. Eu queria que você destacasse aí a bibliografia do tema. Bom, nós vamos falar de outros livros do Engels, né? Vamos repetir aqui aqueles que a gente falou. Nós temos aí leitura aí muito fundamental, os princípios do comunismo, do Engels. Nós falamos de Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, texto posterior à Revolução de 1848, se não me engano, de 1950, e o Anti-Düring. Tá? E falamos também bastante da origem da família, propriedade privada e do Estado. Tá? Eu aconselharia essas leituras. Biografias do Engels há muitas, mas efetivamente boas já não é mais difícil de a gente encontrar, né? Então, há muitas, dá para se ter uma ideia do que foi a vida de Marx e Engels. Elas têm que ser lidas criticamente. A União Soviética publicou biografias e tudo. Parece que a biografia mais recente da União Soviética, ela é uma biografia que, embora seja superficial do ponto de vista teórico, ela é bem organizadinha, mostrando as etapas da vida do Engels e tudo mais. Né? E há vários autores que escreveram tanto biografias de Engels como biografia de Marx e Engels. Eu acho que a melhor leitura é a própria obra de Marx e Engels. Né? Nós vamos falar de outras obras. Engels tem uma quantidade grande de obras importantes em programas subsequentes. Falamos aqui também A Ideologia Alemã. É um livro meio complicado de ler para algumas pessoas que não conhecem, muitos fatos, muitas personagens aí relativamente desconhecidas, mas do ponto de vista teórico é um livro extraordinário. Bom, a gente vai ficando por aqui, mais esse programa Marxismo, hoje falando sobre o Engels. E antes de encerrar, eu queria novamente fazer o convite para você se inscrever na Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, 46ª Universidade de Férias. Para você se inscrever, é só entrar no site universidademarxista.pco.org.br. Você se inscreve, paga apenas R$100 para ter acesso às aulas do curso e aos materiais do curso. As aulas começam no dia 5 de janeiro, serão 2 aulas por semana até fevereiro. E o tema, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, será ministrado aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Então, imperdível essa atividade já tradicional do PCO, que dessa vez, por conta da pandemia, nós vamos organizar de online. Né? Então, você pode se inscrever da onde você estiver, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro você se inscreve e acompanha a Universidade Marxista, a Universidade de Férias do PCO. Então entra lá, universidademarxista.pco.org.br e se inscreve agora mesmo nesse curso, que é o mais tradicional curso de formação política da esquerda brasileira. Bom, o programa Marxismo vai ficando por aqui. Eu queria convidar vocês a continuar aí ligados no nosso link 24 horas da Causa Operária TV. Lembrar também que amanhã o companheiro Rui está de volta na Análise Política na TV 247, ao vivo, às 16 horas, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. O companheiro Rui também está todas as sextas-feiras, às 14 horas, no programa Análise Internacional e todo sábado, na tradicional Análise Política da Semana, ao vivo às 11h30 da manhã. E o companheiro Rui faz a participação na live das 5 na TV do DCM, né, todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde, ao vivo. Bom, é isso. Muito obrigado, muito boa tarde para vocês, companheiros, que nos assistiram. E segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Até mais.